começando o nosso ano de trabalhos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Estamos ali, o símbolo desse ano de trabalho, símbolo feito pela nossa querida amiga Regina Mercadante. É um símbolo muito importante, né? Porque é uma cornucópia, mostra aí o tempo que passa, mas também mostra a integração do futuro com o presente e com o passado. Estamos crescendo, temos aí uma nova abordagem científica que se aproxima cada vez mais da doutrina espírita. E assim com o nosso Jorge Andréa, médico pioneiro da medicina do futuro, a doutrina dos espíritos é pioneira, uma nova maneira de viver para a nossa humanidade. E é em cima dessa nova maneira de viver que nós construímos criaturas mais saudáveis, purificadas, com seu espírito melhorado. Em cima dessa nova maneira de viver é que nós imaginamos uma humanidade mais saudável, irmãos verdadeiros, para além das diferenças, das raças, dos costumes, das religiões, nós somos irmãos. E cada vez mais nessa cornucópia do tempo, nós caminhamos com a luz da doutrina espírita para reconhecer a fraternidade e fazer da fraternidade o grande objetivo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. É isso que essa saúde ambiental que vai presidir os esforços do Instituto neste ano, é isso que ela nos apresenta. Um ambiente íntimo, um clima interior de harmonia, de entendimento, solidariedade, fraternidade, de paz, de amor, e que se expanda de nós para a nossa família, para os companheiros de trabalho, para a nossa vida, para o mundo inteiro, para essa grande humanidade de irmãos, para a qual nós, como aprendizes da doutrina espírita, temos que aprender a trabalhar, colocando a fraternidade à frente de todos os nossos cometimentos. Para isso, mais do que nunca, aquela palavra mais importante da doutrina espírita, a caridade, em termos de benevolência, indulgência e perdão, tem que estar pronta dentro de nós, aflorando de nós, no olhar, no sorriso, no pensar, no sentir e no fazer. É isso que nos diz essa mensagem que vai ser a marca do nosso ano, em busca dessa saúde, de um novo ambiente para a criatura humana, para a humanidade como um todo. E nós quisemos colocar aqui, nessa abertura do ano letivo, essa grande árvore que a doutrina nos oferece, e que nós já temos as raízes, já temos o tronco, já temos os frutos, e agora temos essa sombra linda que oferece a todos nós guarida, tranquilidade, serenidade e paz. A árvore da doutrina espírita, nós estamos trabalhando para que se implante no nosso coração, no coração de todos nós. E nós queríamos que a primeira figura fosse nosso querido Jorge Andréa, que estaria ali. Aliás, ele está ali, né? Sentado, dizendo: companheiros, aquele jeito dele, né? Aquele sorriso, com aquela amizade, com aquela confiança. 100 anos. Hoje já está integrado às equipes de Joana de Ângeles, já está trabalhando, né, nas pesquisas em que ele avança nessa nova medicina que chegará cada vez mais clara e precisamente para todos nós. O Dr. Sérgio Felipe é um legítimo representante dessa medicina nova que está sendo construída para dar à humanidade um futuro melhor. E certamente esse pioneiro da medicina do futuro deu a sua contribuição entre nós e continuará, certamente, entre nós fazendo o seu trabalho. É e continuará sendo o presidente de honra do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós quisemos começar o ano com Jorge Andréa, para que ele esteja conosco o ano inteiro. Então, o nosso objetivo é para desenvolver o ser integral, especialmente para enfrentar esses tempos novos, onde vive-se muito intensamente a mudança e que deve começar, por certo, dentro de nós, aquele homem novo, né? Também o nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, a pureza, né, kardeciana, a sua contribuição para essa reforma íntima, né, conduzindo a criatura para que ela reflita sobre a sua responsabilidade, construindo esse mundo, o mundo da regeneração que já está começando, já está aí. Para tanto, o nosso Instituto discute, analisa e apresenta temas atuais
nas fronteiras do conhecimento, porque é aí mesmo que a doutrina espírita se insere, à luz da doutrina, contribuindo para que cada um trabalhe a sua reforma interior e se torne um co-criador ativo neste novo mundo que está nascendo e que precisa começar a nascer dentro de nós. Então, no ano de 2015, nós trabalhamos aqui trienalmente, né? Em 2015 trabalhamos o ser, aquela ideia do autodescobrimento, a saúde integral e a imperiosa necessidade da reforma íntima. Você não vai ter um homem novo trabalhando em cima dos andrajos do homem velho. É preciso refazer a criatura. No ano passado, no ano de 2016, nós trabalhamos a convivencialidade. Saímos do ser e agora como é que ele convive? É a sociedade. Essa sociedade que nós, espíritos, estamos aprendendo a vislumbrar. A saúde social, essas relações generosas, construtivas, enriquecedoras, que passam do plano da pessoa para o plano da comunidade, para o plano das nações, para o plano da humanidade toda. A saúde social, a saúde das relações, as leis morais estudadas de maneira absolutamente essenciais, né? Aceitar o outro como legítimo outro, né? E neste ano 2017 aparece para nós o universo. Agora estamos expandindo, saímos do ser para a sociedade, agora a criação, o cosmos, a sustentabilidade desse universo, né? A questão da saúde planetária, a harmonia com o universo e as leis morais. Então, as leis morais que ultrapassam, na verdade, são projeções de nível moral das leis da física, da química, da biologia, como a ciência moderna está mostrando. Na verdade, quando você fala dessas questões sobre a ótica quântica, você está aproximando muito isso da intimidade da criatura humana, onde essas coisas acontecem em velocidades fantásticas, que nós não sabemos ainda descrever. Estamos aprendendo. Então isso vai passar para nós, a nossa volta, até chegar à humanidade como um todo. Isso é o que nós vamos trabalhar neste ano. Então nós tivemos esse planejamento em 2015, temos aqui 4 disciplinas fundamentais no Instituto: a doutrina espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita e a religião espírita. Em 2015 trabalhamos a medicina da alma, a educação e saúde, o ser integral, saúde e plenitude, a conexão saúde, a saúde integral, a ciência e o divino, o despertar da consciência. Ano passado, 2016, trabalhamos já com essa visão da saúde social, da convivencialidade e das leis morais aplicadas, né? Porque nós entendemos muito isso. O espiritismo é uma filosofia prática, ou seja, não é para diletantismo cultural, é para nós transformarmos isso no nosso dia a dia. Então nós trabalhamos na doutrina espírita o ano passado, o primado da consciência, depois essa sociedade neurocientífica que está surgindo por aí. Na filosofia espírita trabalhamos o cérebro global e a visão da sociedade harmônica. Na ciência espírita trabalhamos a arte de curar e a saúde social, uma nova ótica, né? E na religião espírita a arte de viver o conflito e a era do espírito que está chegando aí. Neste ano vamos trabalhar na doutrina espírita o mundo sustentável, o nosso querido companheiro, doutor Ivan Tawil, que vai apresentar essa cadeira. No segundo semestre, dentro da doutrina espírita, vai se trabalhar a gestação do mundo novo, que é o nosso querido Luiz Eduardo Brandão. Na filosofia espírita, vamos trabalhar a ética do cuidado com o professor José Carlos Leal, que, aliás, ele me ligou ontem, dizendo: olha, trabalhando aqueles temas que você me passou, eu escrevi um livro e vai lançar aqui, só sobre essa questão da ética do cuidado, né? Os cuidadores. E ainda no segundo semestre, o doutor Assaruí vai nos apresentar o ethos mundial. A questão da saúde, da ciência espírita, a doutora Rosa Martins, que está conosco aí, para nossa alegria, né? Vai trabalhar a questão da saúde planetária. E no segundo semestre, o Jorge Cerqueira vai trabalhar a transição planetária. Finalmente, completando o ano, na questão da religião espírita, a teia da vida. É o Marcelo Shoa, que está conosco, trabalha a parte
científica, mas também trabalha essa parte da religião espírita. A teia da vida, essa visão de que nós todos estamos conectados, estamos ligados, né? Como é que funciona isso? E no segundo semestre, o Dr. José Henrique Rubim vai trabalhar a saúde, essa visão de futuro está colocada aí para nós. Aí está o planejamento como um todo, e agora nós temos aula a aula, né? Em abril vamos trabalhar, aliás, em março ainda o ser, vamos trabalhar com o mistério da vida, conexões ocultas, né? Em abril vamos trabalhar a sociedade de consumo, o surgimento do cuidar, o DNA, a inteligência ecológica, viver em rede. Em maio vamos trabalhar tempo de cidadania, a lei de igualdade, os cuidadores do primeiro século do cristianismo, os terapeutas de Alexandria, a pegada ecológica, a saúde planetária, a mensagem da água, o segredo da vibração. Em junho, a economia solidária, a lei do trabalho, o cuidado necessário, pensando sobretudo em Francisco de Assis. No mês de julho, como sempre, nós fazemos umas reflexões a que denominamos nas fronteiras do conhecimento. Vamos trabalhar vida, saúde e doença com a doutora Luzia Matias. O doutor Sérgio Thyssen vai trabalhar sustentabilidade e espiritualidade. O André Trigueiro, consumismo como doença. E o nosso Marcelo Nazaré, a fisiologia das paixões. No segundo semestre, vamos trabalhar o consumo consciente, a ética evolucionária, pertencendo ao universo, a saúde, mente e corpo, depois a biodiversidade, a ecologia profunda, a comunidade da vida, a ponte entre ciência e religião, ainda novas energias, a bioética, a responsabilidade universal, o ciclo da vida, um programa de saúde da Terra e os chamados pontos de mutação, né? Durante todo o ano vai transcorrer aquela programação especial que o nosso querido Cláudio Conte está desenvolvendo, chama-se Cura e Quântica. O ano passado tivemos Cura e Quântica, módulo 1, agora vamos começar o módulo 2. Isso também vai gerar um livro que está sendo preparado já pelo nosso Instituto. Cura e Quântica, né? Nós, além disso, temos os nossos cursos sequenciais. O Dr. Luiz Brandão trabalha a evolução em 2 mundos. É um livro interessantíssimo para nós refletirmos juntos. O Dr. José Henrique Rubim vai estudar o pensamento de Joana de Anjos, Jung e Jorge André, viu? Vai apresentar o pensamento. Ele faz assim com a cabeça. O estudo do livro Vida, Desafios e Soluções, com Joana de Anjos, doutora Luzia de Matias. Temos o curso básico Doutrina Espírita e Mediunidade, que é o Dr. Silvio Portugal, que está aí conosco também. E o nosso querido Altamiro, nosso samiriano Altamiro, com o Esperanto básico. O Altamiro foi acidentado, não pôde estar ainda conosco, mas logo, logo estará. Essa é a programação de trabalho, né, do nosso instituto. Que nós queremos que seja a nossa homenagem ao nosso doutor Jorge Andréia, e vamos trabalhar muito bem esse ano, todos os anos, para fazer jus à memória dessa criatura muito especial. Que Jesus o abençoe e que nós possamos assim passar a palavra agora ao nosso doutor Sérgio Felipe, para que faça a sua apresentação. Por favor, doutor Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de vir aqui fazer meu desabafo. E eu vinha chegando aqui nas proximidades e observei algumas coisas curiosas. Eu vi uma universidade imensa aqui do lado, mas diz que está parada. Como é que é isso? Jura? Caramba! Achei uma maravilha a universidade. Tá vendo? Outra coisa que eu vi uma comunidade imensa subindo um morro aqui. Como é que chama? Mangueira famosa. Tá vendo? Então tem uma universidade aqui gigante e o Morro da Mangueira, né? Só tem coisa interessante aqui nas redondezas. Não é? Eu fiquei pensando,
se Bezerra de Menezes estivesse subindo a escada e ele parasse num dos degraus, depois de subir alguns deles, e olhasse para trás. Olhando para trás, ele veria uma universidade imensa e viria o Morro da Mangueira, né? O que será que ele pensaria, hein? O que vocês acham? Você acha que ele se preocuparia com a universidade responder os problemas da comunidade? Ou a comunidade responder os problemas da universidade? Não, porque a universidade está falida, mas a comunidade está bem viva. Acho que ganhou a comunidade. Eu tô perguntando porque talvez a gente que, vamos dizer assim, pensa espiriticamente, não é? Qual é que é o nosso papel? Qual é que é a direção da construção do nosso saber, não é? O conhecimento deve tomar que direção? Ele deve trazer que respostas, não é? Então eu fico perguntando, porque a espiritualidade é ferramenta de trabalho para a humanidade. Então, a gente usa a inteligência, usa a ciência para aprimorar a ferramenta de trabalho para a humanidade. E a humanidade começa no nosso entorno, não é? Então, eu fico imaginando o potencial que tem essa instituição de, vamos dizer assim, transbordar conhecimento para essa imensa universidade, não é? Então, um potencial imenso, porque a universidade ela é permeável a um conhecimento filosófico que é aderido à ciência. Então, ele tem uma alta permeabilidade na universidade, não é? Então, por exemplo, poderia trazer uma grande contribuição para o hospital universitário, para os centros de psicologia, os centros de filosofia e de sociologia, não é? Então, essa instituição é muito poderosa, ela está, vamos dizer assim, ela está designada a transbordar saber ali para a universidade. Mas também a sabedoria, ela tem as suas aberturas, os seus poros, quer dizer também permeabilidade para que o conhecimento possa chegar para a gente também, não é? Então essa questão me chamou a atenção. Outra questão é o morro na porta. O morro na porta quer dizer gente, não é? Gente com muitas necessidades, condições e saberes também. Saberes, condições e necessidades. Então eu vejo essa instituição, esse teatro de Bezerra de Menezes, como sendo algo de muitas potencialidades de realização. Eu sempre tive a preocupação que o saber ele possa ser aplicado como ferramenta de transformação da humanidade, não é? Porque a nossa ciência, ela está, vamos dizer assim, os investimentos de nossa ciência estão sendo locados para o fabrico de armas. A maior parte do orçamento da ciência mundial é usado para pesquisas de armas e bombas. E é um contrassenso isso, porque a ciência jamais vai descortinar a vida se tem a sua força de investimento na guerra. Então, não é possível, não é? E mesmo quando muitas vezes a ciência adentra a medicina, muitas vezes leva a situações estranhas, como uma medicina que comete eutanásia ou abortos ou coisas do tipo, não é? Atestando a falência dos modelos de planejamento familiar, de educação reprodutiva, de valorização da vida intrauterina, ou de valorização da vida em todas as suas dimensões, em todos os seus contextos. Então, a ciência precisa resgatar o seu propósito de descortinar a vida. Então, isso é muito importante. Então, é uma ciência pela paz, pesquisa pelo amor, não é? Cientistas que se sintam irmãos uns dos outros, servos de Deus, que a gente possa trabalhar o conhecimento em prol de uma humanidade
fraterna e que se desenvolva na direção da paz e do amor. Então, a universidade, ela necessita mais do que nunca de espiritualidade, não há dúvida, não é? Então, encontrar elos de permeabilidade na universidade para que isso possa transbordar todo esse conhecimento sem proselitismo, porque não há desejo que nenhuma pessoa seja da minha religião. É importante que você tenha a convicção daquilo que te leva a fazer o bem. Seja você católico, espírita, umbandista, seja muçulmano, judeu, o que for. Importante é que o seu saber e a sua crença te leve a fazer o bem. Porque alguém que tenha todas as crenças e que se julga dono de todas as verdades, que aquilo não transborde no bem, não serve para nada. Então, onde está a verdade? A verdade está naquilo que te leva a fazer o bem. Qual é a sua verdade? O indivíduo que ostenta todas as ciências, mas que não tem amor no coração, esse amor não transborda para as suas relações, de que adianta saber tantas as ciências? Nada na vida vale a pena se não for para transformar o nosso pensamento e nossos gestos em gestos de amor, humildade, paz, solidariedade, senão não vale de nada. Qual é a pessoa que tem mais razão e mais sabedoria? Aquela que usou todo o seu conhecimento, qual que seja, e suas crenças, e transformou em gesto de amor. Essa é a sabedoria. Qual que seja o nome que se dá para a crença da pessoa, não é? Agora, a ciência abriga elementos do saber muito interessantes. Eu não estou atualmente eu não estou assim muito preocupado em, vamos dizer assim, provar que Deus existe no laboratório. Eu não estou mais nessa vibe, vamos dizer assim. Eu estou mais para provar para Deus que eu existo. Então, porque fica aquele cientista sentado lá em cima dizendo assim: prove para mim que Deus existe. E aí eu beijo os pés dele e digo: vou provar. Então prove. Já falei, já mostrei, pus todos os livros aos seus pés, mas ainda não vi as provas. Oh, e você transpira, e ele te dá umas chibatadas e você fala: preciso provar para a ciência que Deus existe, não é? E você fica como um escravo que não dorme direito, lutando para convencer os cientistas que Deus existe, e você coloca todas as provas e as evidências e eles dizem assim: ainda não está provado porque a estatística não está correta. Aí você fala: meu Deus, eu não sou um bom cientista, não ganhei o PhD, não ganhei não sei o quê, e coisa de outra, não é? Eu não estou nessa. Até, inclusive, um professor chegou para mim e falou: quero que você prove as coisas que você está falando. E aí eu falei: professor, eu levei 30 anos estudando para estruturar a minha convicção. Vai estudar o senhor. Ora, veja, vê se pode. A pessoa quer que eu prove para ela. Ah, onde está aquela cabeça? E tem gente que aceita, fica lá beijando os pés, querendo provar. Deixa o indivíduo ser feliz do jeito que ele pensa, siga o seu caminho. Não sei, você sabe como é que é esse negócio, né? De provar para os cientistas, provar para a ciência, provar. Se provar para o laboratório que o espírito existe, de que adianta? Vamos dizer que eu chegasse aqui com a notícia: a Universidade de Harvard descobriu que existe o espírito, existe vida após a morte. Olha, veja que coisa, existe o espírito. E ganhou o prêmio Nobel o indivíduo que descobriu que existe o espírito. Não vale de nada se você não descobriu a você mesmo. De que vale descobrir o espírito se eu não descobri a mim mesmo? Porque a descoberta do espírito é a descoberta de si. O que adianta o outro descobrir por ele se você não descobriu por si? É como querer que uma enciclopédia te traga o sabor da laranja. Existe certo tipo de saber que não adianta você ficar lendo, você tem que experimentar. É um outro tipo de modelo de construção do saber. A existência do espírito. As provas da ciência são boas para construir parafuso, mas para provar o espírito é você na tua vida que vai descobrir a você mesmo. Se você não descobriu a si mesmo,
Não adianta se descobrir espírito em lugar nenhum. Uma médica um dia chegou para mim e falou assim: não estou convicta ainda dessas coisas espirituais. Eu falei assim: busque a si mesma, busque o encontro consigo, porque uma pessoa que busque a si vai se reconhecer como é ou não é? O ruim é a pessoa ficar buscando as coisas do espírito fora de si e esquecer de si mesmo. Então fica o intelectualismo destituído de construção do coração. Aí não vale, não alicerça o saber. E a pessoa não assimilando, ela não transfere aquilo para a experiência prática. Aí, ó, Scientific Base of Spiritual Approach. Ok? Sabe isso daí? Isso daí foi uma coisa assim, eu fui na praia lá em Santa Mônica, na Califórnia, e rapaz, eu vi essas cruzes, mas isso daqui, a fotografia não pega metade das cruzes que tinha ali. Não, isso foi outro dia, foi agora. Não, morre isso de gente por mês. Por mês. Não, dos soldados americanos na guerra. Isso é morte de soldado americano na guerra em um mês. E 154 suicídios por semana só de soldado. Isso é o primeiro mundo. Esse é o primeiro mundo. Eles tinham que fazer um estágio aqui no Morro da Mangueira. Ia morrer menos gente. Não é? Então, gente, a gente não sabe dessas coisas. Eu fiquei absurdado. O número de mortes com a guerra. E a guerra que você não está nem vendo, está acontecendo as guerras aí. Você não está vendo, porque não passa pelo Brasil que já tem a própria. Então, é uma coisa incrível, não é? Sabe por que eu pus esse slide aqui? Que eu fui dar uma aula nos Estados Unidos, na universidade. Eu tinha que convencer eles que era melhor falar de espiritualidade, porque alguma coisa está errada. Eu tinha que mostrar que tinha alguma coisa errada. Porque onde está tudo bom, tudo é bonito, as ruas bonitas, tudo bonito, você vai falar de espiritualidade e não quer saber. Agora, quando as coisas não estão tão bonitas quando parece, aí a coisa já pega. Aqui olha, isso são as cruzes. Não é? Bom, mas vamos à palestra. Esse daqui, não se preocupa que está em inglês, que eu sei de cor e falo em português para você. O DSM-5 é o Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E ele vai trabalhar um elemento muito importante, que é quando é introduzido a experiência de possessão. Está vendo lá? Experience of possession. Experiência de possessão. Possessão espiritual. É como a gente chama as obsessões. É chamado de possessão. Está vendo? Não é? Então, olha, possession form case of dissociative identity disorder. Quer dizer, são dissociações de identidade de padrão de possessão. A pessoa entra em estado de transe e entra em possessão. É o chamado critério A. Critério A. Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro. Aí. Os sintomas são relatados a experiências de descontinuidade. O que quer dizer? Quer dizer que os estados de transe, de possessão, eles se dão por episódios. A pessoa tem episódios, tá? Então não é diferente de uma desordem mental convencional, que a pessoa tem uma alteração contínua. A pessoa com envolvimento espiritual tem situações episódicas, tá? Então, o indivíduo com uma dissociação de identidade dessa ordem, ele se torna despersonalizado. Por que ele fica despersonalizado? Porque uma personalidade intrusiva assume que é o espírito que toma a pessoa, vamos falar assim,
não é? O espírito toma a pessoa, toma o pensamento da pessoa, ela fica despersonalizada, tá certo? E ela, olha que coisa mais interessante, e ela pode observar sua própria fala e sua própria ação. Ela, olha, vamos lá. Observers of their own speech and action. Eles observam a sua própria ação. A pessoa fica possuída por um espírito, vê que está fazendo uma coisa errada, sabe que está errado e vai em frente. Vai, abre a geladeira, come tudo que não podia comer, vê que está fazendo uma coisa errada, vê que saiu da dieta, vê tudo e come do mesmo jeito. Quando viu, já foi. Estava possuída. A pessoa, nesse estado de possessão, ela é observadora do que está fazendo, mas não consegue bloquear. É como dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: uma vez dado o consentimento, por ignorância ou fraqueza, o mal está feito. Quando viu, mesmo que você saiba que estava errado, que não devia fazer, está virando os olhos, não adianta. Quando foi, já fez. Então, porque as possessões, elas pegam em 4 funções psíquicas predominantes. Pegam no sexo, na fome, na agressividade ou no sono. São funções hipotalâmicas. Então a pessoa perde o controle dessas funções. Bom, vamos decorar isso. Presta atenção que você já é uma pessoa iluminada, já superou o hipotálamo. É o sexo, a fome, a agressividade e o sono. Pode ver que esses é o quadrilátero do terror humano, é onde o ser humano está preso, nesse quadrilátero, não é? Que são funções psíquicas hipotalâmicas. E via de regra, as possessões elas se agregam a esses comportamentos chamados psicobiológicos. A pessoa perde o controle, não tem controle de si, não é? Mas, vamos dizer assim, o indivíduo ele pode ter qualquer uma das suas funções psíquicas afetadas. Função psicomotora, memória, afeto, humor, a fala, enfim, qualquer uma das funções psíquicas. Por exemplo, ele vai falar aqui, olha, such individuals may also report perception of voices. Por exemplo, a child's voice, crying, uma voz de uma criança chorando. The voice of a spiritual being, a voz de um espírito, de um ser espiritual. Isso daí é um tratado de medicina americano, American Psychiatry Association, falando sobre um ser espiritual que a pessoa pode perceber, entendeu? Então o médico precisa saber diagnosticar quando é uma esquizofrenia, quando é qualquer coisa, qualquer alteração. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês: psiquiatria não tem doença, tem síndrome. Ninguém tem só depressão. A pessoa tem depressão com ansiedade, angústia, tem uma insônia, perda de concentração, perda de memória, tem uma associação de comorbidades. Ninguém tem uma doença só, uma coisa assim. É uma associação de comorbidades. E entre essas comorbidades nós vamos ter o problema espiritual, a sensibilidade que faz com que a pessoa se conecte a personalidades intrusivas que vão dar dimensão para aquele problema. Então, na verdade, a questão mediúnica nunca é causadora de um problema, mas ela amplifica o que você focaliza. Por quê? Porque ela permite você associar sua mente com outras mentes de mesma sintonia. Aquela tristeza que era uma baixa autoestima vira uma bruta de uma depressão. Por quê? Porque está associado a entidades. E vem em surtos, vem em crises episódicas. A pessoa piora subitamente, sem saber porquê, mesmo com os remédios, e aí o médico tem dificuldade de saber tratar aquilo, porque só com as ferramentas do remédio não se resolve isso. O remédio ajuda, não há dúvida. A pessoa tem uma possessão, uma influência espiritual,
e ele reage como se fosse uma crise epilética, entendeu? O que acontece? Você tem que dar um antiepilético para ele. Ele está reagindo nesse território, na parte psicomotora. Porque não adianta você falar para ele, olha, você precisa controlar a sua mediunidade. Ele não vai fazer isso de uma hora para outra. Então você tem que dar um remédio para ele poder segurar a barra. Mas só dar o remédio não vai resolver, porque ele precisa de entrar numa assistência espiritual e aprender a dominar o fenômeno que envolve, que o afeta. Dominar o fenômeno que o afeta. Vocês estão sendo claro com vocês essa questão? O interessante é que isso já está no Tratado de Medicina, não é? Então, eu tenho me preocupado que os meus colegas, os meus alunos da medicina tenham conhecimento de como lidar com isso. Essa é a nossa expertise de pesquisa. Mas veja, gente, nós estamos com um suicídio a cada 30 minutos aqui no Brasil. Pensa aqui comigo você. Se tem muito mosquito na cidade, o que você pensa? Que tem alguma coisa errada na saúde pública, não é? Não vai todo mundo reclamar? Está cheio de mosquito, chikungunya, dengue, febre amarela, zika vírus, fora o pernilongo que só pica e coça, mas já incomoda muito. Então, se tem muito mosquito, você já fala, tem alguma falha no sistema, não é? Um suicídio a cada 30 minutos, gente, é para parar tudo e falar, opa, tem algo errado. A psiquiatria, a psicologia deu errado, deu ruim. Vamos falar. Não funcionou. Olha, se tua loja não vende, se a pastelaria não sai pastel, tem alguma coisa errada com o teu pastel. Então, se você tem um suicídio a cada 30 minutos, alguma coisa está errada com a psiquiatria e com a psicologia. Então, uma das coisas que está errada, na minha forma de entender, é uma minha hipótese de trabalho, falta a questão espiritual. Falta essa equação para que possa haver a diminuição do suicídio. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio é loucura. A causa são duas. Uma é a revolta contra Deus. Uma pessoa se revolta contra Deus em que condição? Primeiro, quando a pessoa acha que Deus veio para curar ela. E Deus não cura, ela fala, mas que história que é essa? O Senhor não veio para me curar? O Senhor não está me curando? O Senhor não me obedece? Ora, afinal de contas, quem que é Deus? É o Senhor ou sou eu? Não é assim? Não sei você. Mas às vezes a gente age assim, né? Como é que não aconteceu do jeito que eu queria? Como é que o destino faz isso? Ora, o destino tinha que me obedecer. Imagina, como é que age dessa forma? Como acontece aquilo? Como isso? Então esse Deus não serve. Eu é que vou ser Deus. Como é que é essa história? Querer ser Deus dá muita ansiedade. Que a gente quer carregar o mundo nas costas. É melhor querer estar com Deus. A gente aceita do jeito que é, porque tinha que ser. E aceitando com calma, a gente tem o poder de transformar para melhor. Não é? Porque a religião não veio para te curar. Ela veio para ajudar você a suportar as provas pelas quais você precisa passar. A cura é de sua responsabilidade. Jesus Cristo já te entregou isso para você. A tua fé te curou. A responsabilidade é tua, não é de Deus. Jesus não disse para a mulher hemorrágica, sim, fui eu que te curei. Eu e Deus somos um. E ela sobe no pescoço dele e fala, Senhor, tu me curastes, portanto, eu subi no teu pescoço e dele não vou largar. Ainda bem que ele morreu na cruz logo, porque senão todo mundo subia no pescoço. Jesus entregou, já foi cedo para entregar a responsabilidade para nós. A tua fé te curou, depende de você. Deus fica observando tudo aquilo que você vai fazer para você se curar. Então a pessoa vem na sala de passe, esperando que o passe cure ela. Ora, veja uma coisa dessa. Você vem na sala de passe para fortalecer as suas bases, para você descobrir os caminhos da tua cura. Um problema veio para reorientar caminhos da sua consciência, do seu jeito de ser,
das suas emoções. A hora que você descobrir isso, você se cura. Mas isso é uma trajetória sua, você é responsável por isso. Então você vem do tratamento espiritual para você adquirir forças, consciência, lucidez, para encontrar os caminhos e os propósitos que aquela doença estão te convidando a percorrer. Estou sendo claro, gente, com a questão? Ah, mas eu fui lá naquela sala de passe, aquele passista ali é fraco. Eu quero ir no passista forte, ele estala os dedos quando dá o passe. Ou naquela outra mulher que chacoalha aquelas pulseiras que parece até que sai alguma luz de lá, não é? Ela é forte, ela inclusive quando ela dá o passe, ela estala as línguas, fala, e aí pronto. Aquilo lá ficou ótimo para mim, não é? Eu sei. Então, olha, me veja uma coisa dessa. Você vai para fortalecer sua energia, para você dar conta do teu recado. Vocês acham que eu estou falando alguma coisa coerente? Não, e a pessoa se revolta contra Deus, porque imputou a Deus coisas que não são atributos dele, nem é atributo da religião, não é? A pessoa se revolta. Então tem que conhecer, estudar, ter cognição, estudar existencialmente como funcionam as coisas, para você não esperar de Deus o que não é de Deus. Então a revolta contra Deus leva à loucura e ao suicídio. Mas também o que leva é o materialismo. O materialismo, eu acho esse negócio de materialismo uma coisa curiosíssima, não é? Vamos armar aqui um laboratório de pesquisa. Eu gosto sempre de fazer. Sabe que laboratório é uma palavra que agrega dois conceitos fundamentais. Labor, que quer dizer trabalho, e oratório, que quer dizer onde se faz a oração. Então, laboratório é um local onde se trabalha para se aproximar de Deus. Lógico, ao investigar a natureza, o cientista se aproxima do Criador. É natural, não é assim que pensa o cientista? Ou ele pensa assim, não, no laboratório eu vou fazer as pesquisas, sabe para quê? Para ganhar um prêmio, um pós-doc, para eu ficar famoso, ganhar um título de maior cientista do mundo, ser laureado com o prêmio Nobel. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou me aproximar de mim mesmo e vou dizer, olha como eu sou maravilhoso, e todos vão dizer, como você é maravilhoso. Olha, bom, não é isso que está acontecendo ou não é? Você conversa aqui com qualquer estudante de pós-graduação na universidade, a não ser os iluminados, e diz assim, o que você está fazendo? Estou fazendo pós-graduação. Para quê? Para fazer um doutorado. Para quê? Não, estou fazendo carreira acadêmica. Bom, essa é a conversa. Qual é a conversa que eu esperaria? O que você está fazendo? Eu estou batalhando para descobrir a cura do câncer. Pô, bacana! E por que você está fazendo isso? Porque eu me preocupo com as pessoas. Não ficou melhor? Ficou bem melhor assim, não é? Então, laboratório... Bom, vamos lá, vamos ao laboratório. Vou abrir a porta do laboratório. Vocês estão vendo essa bengala? Não estão vendo. Estão vendo a luz refletida nela. Ela é invisível. Se apagar a luz, você não vê mais. Por quê? Porque a matéria é invisível. A matéria é invisível. Você só enxerga se tiver luz. Se não tiver luz, você não enxerga, porque o que você vê é a luz, não é a matéria. A matéria é invisível. Outra coisa, o que tem na superfície de todo o corpo material? O que tem? Que partícula? Que partícula que tem em todo o corpo, superfície de todo o corpo material? Vestibular 2017, vamos lá. Não, tem elétron. Elétron. Alternativa D, elétron. Vai cair no vestibular. O que acontece quando eu aproximo um elétron de outro elétron? Se repelem, porque eles são de carga igual. Dois bicudos não se beijam. São de carga igual. Então, o que você sente como tato,
eu vou tocar a matéria, o que você sente como tato, na verdade, é a repulsão eletrostática. Não é possível tocar, não dá para tocar, porque o elétron repele. Se fosse possível tocar, o que aconteceria? Haveria fusão atômica. Aí explodiria tudo. Você toca, explode. Então, na verdade, o que você sente como tato é a repulsão eletrostática. Tocar mesmo não chega a tocar, fica um espaço. Então, a matéria é intangível, não se toca. Não se vê e não se toca. Então, um pensamento materialista acredita no que não se vê e no que não se toca. Para cultivar um pensamento materialista precisa ter muita fé, porque você acredita no que não se vê e no que não se toca. Sabe, se você for à intimidade da matéria, você descortina o universo espiritual. Então é muito importante a gente se aprofundar no estudo, porque nós vamos descobrir o espírito no aprofundamento do estudo. Mas esse estudo ele precisa estar agregado à nossa experiência pessoal, de observar, de sentir, não basta só ler nos livros. Precisa transferir isso para um processo de autoconhecimento, autodescoberta. Quando é que vai ter uma obsessão espiritual? Quando você não tomou conta do teu espaço. Você tem as suas coisas para fazer, da sua vocação e da sua aptidão, e você não está fazendo. Então você deixa espaço para o alheio. Eu não estou rogando praga, eu estou só explicando. Você deixa espaço para o alheio, aí vem, a sua vida fica invadida por pessoas, espíritos ou encarnados ou desencarnados, que não deviam estar ali porque você não ocupou o espaço que você tinha que ocupar da missão que você tem para realizar. Então não adianta só levar a pessoa para a sessão de desobsessão sem explicar para ela que ela precisa ocupar o espaço dela, que é realizar o bem na vocação e aptidão. Qual é a sua vocação e aptidão? Não é? Realizar o bem. Diz assim, amar o próximo sem deixar de cantar sua própria canção. Amar o próximo como a si mesmo, quer dizer, sem abandonar a sua identidade, não é? A senhora tinha um câncer de vesícula, não, era cabeça de pâncreas. E ela veio no consultório, disse para mim, eu quero que o senhor me dê um passe para tirar o câncer do meu fígado. Eu falei, não é o meu ofício. Bem, eu queria dar um passe e tirar o câncer, mas não é meu ofício. Mas eu posso colaborar para que a gente chegue em alguma situação melhor. Então eu perguntei a ela qual é que era a razão daquele câncer. E ela disse assim, como assim, doutor? Eu disse a ela, ora, alguma coisa muito ruim que lhe incomodou muito. E ela não pensou duas vezes, disse de imediato, meu marido. Eu falei, como é que é essa história? Eu falo, doutor, eu era nova e gostava do que fazia. Eu me casei e ele disse, você vai parar de trabalhar. Eu parei de trabalhar para ficar em casa. Mas só que chegava de final de semana, doutor, eu queria sair um pouco, passear, alguma coisa, porque o dia inteiro dentro de casa eu estava enlouquecendo. Só que no final de semana ele dizia que ele estava cansado e queria dormir. E de domingo, doutor, domingo tinha Silvio Santos e corrida de Fórmula 1. E eu tinha que fazer macarrão com frango para a família dele que vinha assistir a televisão. E depois, enquanto eles estavam assistindo a televisão, eu estava lavando os pratos e jogando aquelas ossadas odientas de todos que morderam aqueles frangos que eu cozinhei. Eu tinha um ódio do meu marido, doutor. Eu acho que foi cozinhando meu fígado, por isso que eu estou assim com os olhos amarelos. Eu tenho ódio, doutor. Eu falei, puxa, então a senhora precisa de... Vamos pensar bem esse negócio, porque como é que a senhora deixou seu marido fazer uma coisa dessa? Porque a senhora é cúmplice dele, porque... A senhora, eu contei até a minha experiência para ela. Eu faço duas coisas que a minha esposa não quer, ela me dá duas tamancadas na cabeça, alinha meus chakras na hora.
A senhora não deu umas tamancadas na cabeça dele, né? Não, doutor, eu aceitei tudo. Eu falei, a senhora foi cúmplice do problema. Ela parou para pensar assim e falou, puxa, é verdade, eu aceitei. Eu falei, então a senhora não tem que ter mágoa, a senhora precisa de rever sua posição, não é? Bom, a conversa foi, ela sumiu, não apareceu mais. Eu fiquei pensando, será que ela morreu? O câncer era grave. Eu achei até que ela tinha morrido. Mas passou 2 semanas, ela veio. E lá tinha umas escadas para descer para o salão, onde fazia as assistências espirituais. E ela veio de mãos dadas com o marido, pareciam 2 periquitinhos. Aí ela chegou bem perto assim, olhou para mim com os olhos brancos, que não estavam mais amarelos. Falou, oi doutor, o senhor está vendo? Eu falei, eu estou vendo que a senhora veio aqui que nem 2 periquitinhos com o seu marido, e também estou vendo que a senhora está com o olho branco, não está mais amarelo, da ictirícia do câncer. Me curei, doutor. Como é que foi isso? Eu fui para o resort com meu marido. Ele me levou para passear. Aí eu falei para ela, puxa, que coisa boa. Pelo menos do marido ela curou. Eu não sei se do câncer, mas do marido foi. E eu disse, bom, se o câncer era o marido... Mas eu disse, mas de repente pode não ser a cura do câncer, o olho ter ficado branco, pode ser qualquer fase, né? Ela olhou brava para mim e falou, doutor, o senhor não acredita no que o senhor fala? Eu falei, calma, eu acredito. Então tá muito bom. E ficou assim. Ela, até agora não morreu. Acho que até que o câncer sumiu mesmo. Não é? Parece até que sim, porque era tão grave o câncer, estava sério o negócio, como que aconteceu desse jeito, né? É engraçado essa questão, não é? A pessoa muda de atitude, não é? Ela sai do karma. A palavra karma quer dizer atitude. Se você muda de atitude, você sai do karma, não é? E o que ela fez? Ela mudou a atitude. Então ela deixou de ser mal influenciada, né? Saiu o câncer e a turma que acompanhava ela, espiritualmente negativa, não é? Pela mudança de atitude. Às vezes a gente tem um problema e a gente chora com o problema, senta em cima dele, deita, monta uma rede, fica perto dele, não é? Com aquele problema, ó vida, ó azar, e fica cultivando, rega, não é? Limpa o problema, rega ele, cultiva e tal, ele cresce, lógico que ele vai crescer, não é? Agora, se você falar assim, não, o problema não é a questão em si, o problema é um aviso de alguma coisa que eu tenho que mudar, e você vai atrás disso, quando você chega no foco, não tem mais razão de existir o problema. Estou sendo claro na questão? Então é muito importante você pensar isso. Por exemplo, vamos supor que o seu problema seja aquele estrupício que te acompanha em qualquer lugar. Então você fala, como que você vai melhorar a relação com aquela pessoa? Se você só se queixa da pessoa, você senta em cima do problema. Você tem que pensar, o que a vida quer que eu mude dentro de mim? Se você muda, o teu entorno muda. Você tem que fazer, cumprir a sua missão, fazer para o que você veio, na sua vocação, na sua aptidão. Você acertou esse ponto, o teu entorno muda, as pessoas mudam à tua volta. Está claro essa questão, gente? Aí não tem obsessão. Você entra em zênite com Deus, fica de corpo fechado, como diria o meu amigo da Mangueira. Entende por quê? Porque você encontrou a sua identidade, ao que você veio. Jesus não disse, eu e o Pai somos um? É a unidade em zênite da pessoa que sabe para o que veio e está cumprindo. Então você fica em uníssono com Deus. Não entra mais nenhum ramo, não entra galhos nem bugalhos. Está claro essa questão? Ah lá, esse é o diagnóstico que tem no Manual de Desordens Mentais.
Trance and Possession Disorders. Transe, estado de transe e possessão. Você sabe que esse é diagnóstico médico. F44.3. Estado de transe e possessão. Quer dizer que o seu médico precisa fazer o diagnóstico diferencial. Se existe essa comorbidade no seu caso. Tá? Então, o que acontece? É considerado doença quando o estado é involuntário e não desejado. Mas não é doença quando está sob domínio da pessoa no seu contexto cultural ou religioso. Então, como que eu faço? A pessoa está tendo estado de transe, manifesto como epilepsia, como transtorno bipolar, como dor de cabeça crônica, como qualquer tipo de desordem que está ligada, de alguma forma, às influências espirituais. O que eu faço? Eu dou o remedinho para onde está manifestando, para segurar um pouco a barra, vai para assistência espiritual e assim que tem alguma condição, eu já coloco para um treinamento, para aprender a perceber e evitar. E usufruir daquele fenômeno e ter domínio, aí ela sai da doença. Eu tenho uma sessão de desobsessão no meu serviço, que faz parte do laboratório de pesquisa, né? Que tem 2 muçulmanos que são médiums e rezam em árabe. Mas caía na rua, ficava possuído, agora não acontece mais. Mas eles recebem espírito, até de preto velho. E é muçulmano, é uma coisa engraçadíssima. Né? Mas ele não cai mais na rua, não entra em possessão, ele dominou o fenômeno. E por gratidão, porque a religião deles, muçulmanas, prega a gratidão, ele trabalha como voluntário para ajudar os outros, ali mesmo. Entendeu como é que é o negócio? Porque você vai treinar a pessoa para que ela possa ter domínio do fenômeno. Aí ela não acontece mais aqueles problemas. O transe pode acontecer. Você imagina que um casal, por exemplo, aí um dos cônjuges, tem transe periodicamente, altera o humor, fala umas coisas atravessadas. Você nunca sabe em que estado que está a pessoa. Como é que fica uma relação nesse nível? Depois que a pessoa sai do transe, ela não lembra. Você quer fazer uma DR, discutir uma relação? O outro nem lembra o que falou, o que fez, nem pede desculpa, não sente nem remorso, entendeu? Tipo assim, foi o espírito que fez, eu não estou nem lembrando o que aconteceu. E aí, como é que você resolve uma história dessa? Se não entrar o espiritual em jogo para equilibrar e a pessoa perceber que ela está tendo uma mediunidade, você não resolve essa relação. Se bem que tive um caso complicado. Uma vez um senhor foi no consultório e falou: doutor, eu vou entrar antes para lhe falar. A minha esposa está paranoica. Ela tranca a bolsa, pôs cadeado na bolsa, cadeado na gaveta, cadeado no armário, cadeado... Ela está paranoica, doutor. Eu só acredito. Ela acha que eu mexo nas roupas íntimas dela. O senhor viu as roupas íntimas da minha esposa? Eu mesmo não vi, não. Estou longe disso. Pois é, doutor, não faço isso. Falei, tá bom, então eu já até pensei assim, a paranoia tem um remédio tal, tem um remédio qual, tal. O senhor vai na recepção, eu vou conversar com a sua esposa aqui. Aí ela veio, olhou bem nos meus olhos e falou: doutor, eu não aguento mais, o meu marido tem um fetiche. Aí eu pensei assim, caramba, quem é que tá doido? Quem é que está doido? Não, esse caso não tem solução, só se colocar câmeras na casa. Não tem solução. Ficou um folia D, loucura 2, já ninguém sabe mais quem é. Diz assim, que briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Porque você não sabe quem, no fundo, quem é que está com a razão. Você conversa com um, você dá razão. Você conversa com o outro, você dá razão. Cada um você dá razão. Porque é chamado folia D, loucura 2. Você não consegue encontrar quem é quem que tem razão. No fundo, sempre um tem alguma razão, o outro tem. Essas situações envolvem questões espirituais. Se em casa não tem um trabalho de prece, de oração, você não resolve a paz dentro de casa. Quem entra nesses processos de possessão, esses estados de transe, isso é um problema seríssimo, porque se tivesse esse conhecimento, gente, não tinha suicídio, não tinha
dramas do lar, não tinha alcoolismo, não tinha droga, não tinha nada disso. A pessoa ia ter consciência. Mas agora veja, se a medicina já admite essas coisas, por que os médicos não assumem? Não é esquisito isso, gente? Eu não sei, parece que tem uma venda nos olhos, tem que assumir e usufruir para a população. Parece que está difícil admitir as coisas. A medicina já deu licença, vamos em frente. Porque isso tem que ser transformado em ações médicas, ações de promoção de saúde, para esclarecimento da população, do jeito que estão as emergências. O que acontece? Hoje, para você avaliar uma saúde, você tem que... São 6 itens. É o biológico, o psicológico, o social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Às vezes a pessoa tem um tumor, um câncer. Nossa, meu Deus, e tal e tal. Diz que não tem cura, diz que não tem. Mas foi pesquisado o psicológico, o social, o ambiental, o funcional e o espiritual para atuar em cada ponto? Ainda não. Então você não sabe se aquele câncer vai matar a pessoa. Uma vez um senhor veio no consultório com a família, mas a família já tinha falado: doutor, é o seguinte, ele tem 2 meses de vida, o Hospital do Câncer já avisou, já não tem mais o que fazer, está tudo tomado, são 2 meses de vida e pronto. Só que ele precisa assinar uns papéis para deixar as coisas mais fáceis. Acho até normal isso. Só que ninguém tem coragem de falar para ele que ele vai morrer, que ele precisa assinar os papéis. Então, o senhor, como nós pagamos a consulta, já em depósito, o senhor vai ter que falar. E todos ali postados atrás da cadeira do senhor, e ele sentado na minha frente, e eu olhando nos olhos dele, procurando articular alguma força dentro de mim e dizer assim: o senhor vai morrer 2 meses, tem que assinar papéis, pronto, falei. O que eu falo? Não, mas eu olhei para os olhos dele e eu não consegui enxergar que ele fosse morrer. E eu não vou falar uma coisa que não está no meu coração. Então eu perguntei para ele o seguinte, eu falei: o senhor fez os tratamentos do hospital? Fiz, sim, senhor. O senhor fez o tratamento espiritual? Não fiz, não, senhor. O senhor não fez o tratamento espiritual? Não fiz. Então esse é o problema. Porque o senhor fez o tratamento do hospital e a medicina diz que não tem mais jeito, eles não têm mais remédio para tratar isso. Mas como o senhor não fez o tratamento espiritual e a medicina desconhece os efeitos ou o prognóstico da doença, quando se associa o tratamento espiritual, então nós temos uma esperança. Não é? A família, não é possível. Doutor, esse é o papel. O senhor vai fazer tratamento espiritual, o senhor vai ficar bom. Já está bom aqui. Não é? Então ele começou a fazer o tratamento espiritual. Passou 2 meses, não morreu. Mas eu mandei manter uma quimioterapia light, só para manter assim aquela... Terças-feiras ele fazia. Terça ele ia lá, tomava o passe. Passou 2 meses, não morreu. Passou 5, não morreu. 7, não morreu também. Passou 1 ano. Ele falou: doutor, eu estou bom, né? Eu falei: o senhor está bom. Aí eu falei para ele assim: eu vou dar um avental branco para o senhor vai me ajudar nos passes. Que maravilha, doutor. Quando eu tiver um paciente com câncer, o senhor vai bater no ombro dele e falar assim: já tive isso. Nossa, era um milagre. O paciente assim, o senhor já teve, não é? Dava aquela esperança, e era uma esperança verdadeira, porque ele estava ali, vivão, não é? Aí passou 1 ano, não morreu, 2 também não. A família até desistiu dos papéis. Inclusive ele falou assim: doutor, quero voltar a trabalhar. Eu falei: puxa, mas que coisa, eu nunca soube mesmo que o senhor trabalhava, porque ele falava sempre aposentado, né? E não falava profissão. Eu falei: eu vou fazer móveis, não é? Então o senhor vai fazer os móveis da sala de desobsessão, como está escrito na obra Desobsessão de André Luiz. Mesa de madeira sólida, com cadeiras de madeira sólida, rústica, não é?
Assim, quando o senhor morrer, o senhor se manifesta ali mesmo. E ele fez as sessões, está na casa do André Luiz, ele fez as mesas e as cadeiras, né? Mas esse senhor, depois de 7 anos, ele teve um problema no coração e morreu. Morreu velhinho, não é? Os papéis eu esqueci, eu nem sei. Eu não sei o que deu esse negócio de papéis. Mas é uma coisa... É interessante essa questão, né? O que houve? Nós lidamos com outros sistemas e o sistema biológico não foi adiante. O câncer não foi adiante. Não adianta você pensar só de biologia, tem que pensar outros elementos psicológico, espiritual, funcional. Um executivo falava 8 línguas, o rapaz, trabalhava numa multinacional. Ele trabalhava num computador e gerenciava as viagens dos executivos, da Alemanha para a França para o Brasil para o Canadá, fazia onde ia ficar no hotel, onde ia ficar cada um, fazia essa logística dos executivos. Ele ficava no computador na casa dele e ele falava várias línguas, porque ele precisava se comunicar com vários países, e do computadorzinho dele ele fazia tudo no home office. Mas ele teve um AVC, ficou afásico, não falava mais. A ambulância veio rápido, e foi rápido e bateu. Tendo batido, a ambulância trupicou, rodou, bateu, ele ficou tetraplégico. Afásico, tetraplégico. Aí, o que aconteceu? O pessoal tratou ele o que pôde tratar, mas ele ficou, só movia os olhos. E aí, tem um sistema de computador que colocaram para ele, que movimentando os olhos, ele podia escrever. E então, esse senhor, ele com os olhos, ele movimentava os olhos e o computador escrevia. Já viu esse negócio? É um programa de computador. E quando o computador escreve, ele fala também, e transfere para a voz. Então ele conseguia, com os olhos, escrever em qualquer língua, e o computador fazia a tradução para a voz. Com isso ele voltou a trabalhar, o mesmo trabalho. E com isso ele não conseguiu aposentadoria por invalidez, porque ele trabalhava igual. Ele não conseguiu aposentadoria por invalidez. Porque então o que aconteceu? O funcional estava funcionando. Entendeu? Então a gente precisa analisar essas coisas. Às vezes a pessoa não melhora da doença. Os meus pacientes com miastenia graves da Unifesp, depois de 3 meses que a gente fez oração junto com eles, eu perguntei: melhorou? Não melhorou, doutor, estamos com a mesma doença. Eu estou com a miastenia, a mesma coisa, mas eu comecei a fazer faculdade. O outro falou: doutor, a minha miastenia está igual, mas eu estou conseguindo pegar ônibus. Quer dizer, melhorou o funcional. Então, você precisa avaliar esses outros aspectos que prega: biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. Entendeu? Aí você começa a encontrar solução para coisas que você não via antes. Não é isso? Só para finalizar, finalmente mesmo, é uma finalização definitiva. Abrir o laboratório de novo. Vocês vão raciocinar comigo, é um exercício de raciocínio. Tá certo? Tá? É doença um sofrimento que não tem sentido. Se o sofrimento tem sentido, não é doença, é caminho. Concorda? Então, caminho. Então, assim, a doença acontece quando aquele sofrimento não faz sentido para você. Mas se aquele sofrimento tem algum sentido, ele representa um caminho, ele não é doença. Tá certo?
Então vamos fazer o seguinte exercício. Imagina agora, nesse instante, alguma doença ou um problema que te desagrada muito. Imagina e guarda para você. Imagina agora. Pode ser um relacionamento difícil, uma desordem física, um problema financeiro, alguma coisa que você encare como fosse uma doença, que faz tempo que não melhora, não é? Bom, agora pensa o seguinte, que esse problema não veio para te derrubar, veio para te orientar caminhos. E tenta raciocinar assim, pelo menos fazer uma pergunta, a mesma que Paulo de Tarso fez quando caiu do cavalo. Senhor, o que queres que eu faça? Olha para o problema, para a pessoa difícil, para a situação difícil, para a doença, e pergunta assim, Senhor, o que queres que eu faça? Porque esse problema não veio para me derrubar, veio para me reorientar caminhos. O que queres que eu faça? Faça essa pergunta. Não fica reclamando do problema. Não lamente a doença. Olhe para o Senhor e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu sei que essa dificuldade veio para me reorientar caminhos. Se você pensar desse jeito, você está curado de todas as doenças, nesse exato instante. Obrigado pela atenção. Então, alguém deseja fazer alguma pergunta? Levante o braço, por favor. Luiz. Doutor, vai começar o perguntório agora, tá bom? Sérgio, eu gosto muito assim de trabalhar com modelo e projeto. Projeto é que transforma. Quer dizer, no caso eu sou engenheiro, então, que faz o que realmente é o projeto. Projeto transformador. Então, eu sinto um pouco de dificuldade, que a medicina, pelo menos que eu sei, ainda não admite o espírito. Ainda não admite o espírito. Não sei como. Em termos de modelo, a gente vê o fenótipo. O fenótipo, no genótipo em si, não dá conta do fenótipo. Aí você agrega um outro fator, vamos dizer assim, o ecótipo, o ambiente, já melhora. Mas também não dá conta do fenótipo em si. Então tem que arrumar um modelo que dê conta do fenótipo. Aí vão colocar o psiquétipo. Se você colocar um espírito, aí dá conta do fenótipo. Por que o fenótipo é assim, em termos de genótipo, ecótipo e psiquétipo? E em termos de projeto, é realmente você trabalhar de uma maneira tal, em termos de projeto, que você viabiliza aqui. Quer dizer, se você ficar apenas no diagnóstico, apenas na coisa em si, isso não resolve. Diagnóstico, até no prognóstico, como chegar do problema à solução. E uma outra coisa que eu tenho uma dúvida tremenda é quando se separa psicológico de espiritual. Eu não consigo entender. Só isso. Você fez umas perguntas muito complicadas, eu não sei se eu vou responder todas elas. Mas eu vou começar pela última. Na verdade, a palavra psicologia quer dizer estudo da alma. Inclusive, Freud usava o termo alma. Agora, o pessoal fala psique. Devia falar alma, né? Mas para ficar chique, fala psique. É uma coisa das vaidades do saber, vamos dizer assim. Então fala um nome assim, mais complicado, ficando mais complicado, cria uma certa hierarquia de poder do saber, né? Mas na verdade a origem é a alma mesmo, ou o espírito, e tem toda uma definições próprias para alma e espírito. E na verdade a medicina admite o espírito, sim, a psicologia também. Jung, por exemplo, era espiritualista, não é? Freud usava o termo alma. Interpretação dos sonhos de Freud é a descoberta do espírito. Mas é que eu acho o seguinte, as vaidades humanas impedem que se fale as coisas como elas são. Admitir certas coisas que já estão ali. Existem vaidades, na minha forma de entender, acadêmicas, não é? Que admitir já admitiu. Como é que o médico que atende seu paciente, que acredita na alma,
acredita em Deus, acredita no Espírito, ele não vai validar a crença do paciente dele. Ele tem que validar aquilo, ele está atendendo o paciente. Então, em medicina não é ciência, a medicina é uma arte. A ciência é uma das ferramentas da medicina. Mas o médico está autorizado a fazer um procedimento não científico, desde que seja para salvar a vida do paciente. Ele é autorizado a fazer isso. Prioridade é a vida do paciente. Científico ou não, salvou a vida, acabou o assunto. Entendeu? Então a medicina admite. O que a gente vê muitas vezes na vida acadêmica, certas vaidades que a pessoa não quer admitir que exista algo superior a ela mesma, não é? E de fato, deveria se falar alma em vez de almologia, talvez, não é? Sei lá, mas confunde as pessoas mais simples, né? Eu acho que a gente tem que falar as coisas que sejam compreensíveis para a senhora servente do bar da esquina. Ela tem que compreender do mesmo. Tem que falar do jeito simples para ela compreender. E quando você fala simples, você se aproxima da verdade, não é? Então, eu sei que eu não respondi suas perguntas, mas deu para puxar o assunto. A página de abertura falou exatamente isso, linguagens, né? Existem agora perguntas que vieram pela internet, né? A Helena do Paraná. Boa tarde. Magnetismo concentrado, quando mal conduzido, pode gerar tumores? Se sim, como proceder? O que é um tumor, não é? Um tumor pode ser um tumor maligno ou um tumor benigno. Um tumor é uma massa de células que se forma e que está fora do circuito anatômico, vamos dizer assim. Então a gente chama é uma estrutura paraanatômica, ela está fora do padrão anatômico. E para formar uma massa ali, precisa de energia, é ou não é? Senão não forma. Precisa de mais energia, porque é uma massa extra, é uma formação extra. Então é natural que ali existe um entroncamento de energia. É natural. Então, muitas vezes, você veja, processo inflamatório também agrega energia. Uma mágoa também. São concentrações de energia. O indivíduo, para ter uma mágoa, imagina, chega com aquela mágoa, deita na cama, virado para o lado da cortina, ela para o lado da janela. Ela para o lado da porta e ele para o lado da cortina. Um vira de um lado, outro vira do outro. Aí fica aquela mágoa. Todo dia, quando vai deitar, deita com a mágoa. É uma energia que fica acumulando ali, gasta energia, consome a pessoa, é ou não é? Não é? Então, essas energias estão consumidas pelo tumor, pela mágoa, pela inflamação. É energia que a gente poderia dirigir para alguma coisa produtiva. Então, quando a gente resolve mudar a nossa posição para redirecionar a nossa energia, a gente vai fazendo com que aquela energia que estava na inflamação, aquela energia que estava no tumor, aquela energia que estava na mágoa, ela seja redirigida. Então, nem a mágoa, nem o tumor, nem a inflamação, sem energia eles não se sustentam. Não sei se eu estou sendo claro. Desfaz. Eu estou sendo claro na questão? Não é? Então, quando você muda de hábito, muda de postura, muda de direção, muda para acertar, aquela energia que estava guardada na inflamação, ela desloca para um novo modelo que você está usando a energia. Não sei se estou sendo claro na questão. Não é? Se tem, por exemplo, um lar que tem uma energia que sempre, aquele casal sempre briga. É uma energia parada. Se muda a conduta, aquela energia pode ser usada para outra coisa, para a briga. Porque dirigiu a energia para alguma coisa melhor, mais produtiva. Não sobra energia para o problema. Sim, esse é o caminho da cura. A energia não é boa nem ruim, depende da direção que você dá. Da direção. Isso aí. É a direção. Tem uma outra questão que a nossa irmã está levantando aqui. Por favor. É o magnetismo que chama de ectoplasma.
Doutor, pensando naquela questão de quando a doença vem, meu nome é Suzana. Quando a doença vem, né, a gente deve se fazer a pergunta, o que ela veio nos ensinar, nos trazer, o que devemos mudar, ou ainda perguntar, né, o que quer que eu faça, né? A gente pode, seria correto dizer que se pensássemos antes, né, ou se a gente pode agir de uma forma preventivamente, né, fazendo essa pergunta antes que a doença chegue, ou buscar nas nossas ações, né, procurar evitar, e se sim, né, eu acredito que sim, mas ainda assim seria com aquelas doenças que estariam programadas, vamos dizer. Primeiro, Suzana, né? Primeiro, o que é doença? Não é? Veja que coisa curiosa. A doença é uma defesa. A doença é uma resposta de defesa a uma injúria. Então, se você, por exemplo, se você tem um espinho no pé, aí as células inflamatórias vêm, geram a inflamação e a dor. A doença veio para proteger contra o espinho. Então a doença é uma reação de proteção a uma injúria. Então você precisa perguntar para a doença, qual é a injúria? Onde é que ela está? É uma mágoa? É um hábito errado? Tem situações que são hábitos. Por exemplo, em São Paulo, na região agrícola de São Paulo, nas cidades agrícolas, houve aumento de 300% do câncer e de malformação congênita. Sabe por quê? É agrotóxico. 11% da vegetação de São Paulo é pulverizada com organofosforado e paraquat. Então vai dar câncer em todo mundo, isso vai acontecer. Então esse é um problema da ignorância do povo e dos nossos governantes que estão vendidos para essas fábricas que fazem essas coisas. Então, o que acontece? Aí aumenta câncer, aumenta tremendamente essas coisas. Então, é uma injúria. Essa injúria é o organofosforado, é o paraquat? Não é só isso, é a desonestidade, é o egoísmo, é a ganância, tem valores por trás disso, não é? É isso, são as injúrias que estão provocando a doença. Toda doença tem uma injúria, porque a doença é defesa. O que dói é a defesa. Aí você, descobrindo qual é a injúria que está no psicossoma, né? O que está angustiando, qual é o nó da tua alma, você tirando aquele nó, aquele espinho, a doença se desfaz, porque ela é uma defesa contra a injúria. Você tirou a injúria. A idade? Qual a idade que a senhora gostaria de saber? 80. A pessoa chegou nos 80, só morre quando quer. Não, chegou nos 80, só vai quando quer. Porque o organismo é muito forte. Chegou nos 80, nada mais mata a pessoa, só se ela quiser. Mas qual seria a injúria? A doença é a defesa. A senhora sente dores? O que é dor? Dor é uma percepção. A dor não está relacionada com lesão. Não. Dor não está relacionada a lesão. Dor não está relacionada a lesão. Tá? A dor é uma percepção. Você tem uma pessoa que quebra a perna e não sente dor nenhuma. E outra pessoa que não tem lesão e tem dor. Então a dor não está ligada à lesão. Tá? Você tem uma pessoa... A dor é uma percepção. Tá? Então o que acontece? Você tem por exemplo, uma pessoa que ela tem uma lesão horrível e não tem dor nenhuma. Aquela que não tem lesão e tem dor. Porque não tem relação direta. Sempre quando uma pessoa tem dor crônica, existem aspectos psicológicos e espirituais ligados ao fato. Dor crônica. Dor mais que 3 meses é dor crônica. Aí já não é mais só orgânico, tem o espiritual e o psíquico.
Não. Uma figura que eu vi hoje aqui no telão de um vórtice, tentando mostrar alguma coisa relacionada ao átomo, né? Minha pergunta objetivamente é a seguinte: os átomos que compõem nosso corpo, os cientistas estão falando de vórtices que ligam ao nosso perispírito, alguma coisa assim. No caso do espírito doente, que tem algum tipo de problema, ele, pelo pensamento, ele atua nesse vórtice em sentido contrário, atuando, aparecendo a doença através desses vórtices no corpo físico, através desses vórtices. Vamos pensar o seguinte: você se emociona e o seu coração acelera. Porque o nosso corpo, ele reage à alma e reage ao físico. Se tiver com a bexiga cheia, incomoda. Se você se emociona, o coração acelera. O corpo, ele é uma estrutura mediúnica. Ele intermedia expressões da alma e do universo físico-biológico. Não é? Ele é sensível, é uma estrutura de dupla face. Você tem uma emoção, altera a mímica facial. Não é? Altera a postura, o coração acelera, altera o intestino, começa a movimentar de forma diferente. Então a emoção mexe com o corpo. O corpo é sensível à alma e é sensível à matéria. Então ele é mediúnico, ele intermedia dois mundos, o material e o biológico. E esse processo de interação entre o corpo e o espírito envolve uma biofísica, não é? Essa biofísica, ela é complexa. Então você poderia imaginar o seguinte: o nosso corpo, ele é formado por células. Essas células se alimentam de íons: ferro, cloro, potássio, cálcio. Cálcio tem eletricidade, ferro tem eletricidade, cloro tem eletricidade. Elementos que entram e saem da célula, são os nossos alimentos. Eles entram e saem da célula e eles provocam corrente elétrica. Então você tem uma milivoltagem. O neurônio tem 40 milivolts de diferença de potencial na membrana. Tudo isso são elementos químicos, é sódio, potássio, não é? Então é natural. É possível você olhar o seu coração pela parte elétrica. Você faz um eletrocardiograma. Então o teu coração, ele tem um campo elétrico. Todo campo elétrico carrega um campo magnético junto. É eletromagnético. Aí dá para fazer uma ressonância nuclear magnética. Então, na verdade, o nosso corpo é mais do que a gente vê. Ele tem uma estrutura eletromagnética. Essa estrutura eletromagnética, ela é o campo de interação com o espírito. É pelo eletromagnetismo, porque o magnetismo, ele atravessa onde não tem matéria. É diferente do som. O som precisa da matéria para se propagar, mas o magnetismo não. Então, o magnetismo, ele transita onde não tem matéria. Ele intermedia essa relação com o espírito. Então, magnetismo é uma coisa extraordinária. Hoje você vai num pedágio, você passa direto, não é assim? Você chega a 30 metros da porteira, a porteira olha para o seu carro, vai até o banco, vê se você pagou, se pagou ela abre, se não pagou não abre. Ela vê isso pelo campo magnético. Se uma porteira funciona com o campo magnético, eu acho que a gente é mais que uma porteira. Imagina o nosso organismo, não é? Então nós temos uma profusão de estruturas, seja ela agregada em vórtices, no universo microfísico, seja em expressões mais macroscópicas. Esse universo, ele existe. Existe uma estrutura a ser descortinada ainda, que intermedia a relação entre o espírito e o corpo, sobrevive à morte do corpo biológico. Então o mundo espiritual é dotado de corporeidade. Não são fantasminhas andando assim com matéria etérea, não é assim, existe uma corporeidade, não é? Antes da descoberta do magnetismo, o pessoal não imaginava como é que poderia haver vida após a morte. Porque o que acontece? Se não existe a matéria do outro lado, o espírito não poderia sobreviver. Então, o que o pessoal pensou? Não, tem que acontecer o seguinte: o espírito volta para o corpo e os corpos saem do cemitério na ressurreição. Tem que ser assim, não é? Mas depois que foi descoberto o magnetismo, o Allan Kardec inteligentemente
interpretou as mensagens dos espíritos, entendendo que existiria um corpo biomagnético e existiria uma estrutura material biomagnética que daria corporeidade ao mundo espiritual. Aí ficou claro. Aí a ressurreição do espírito ele acontece logo quando você sai do corpo, vai para outro plano, ocorre a ressurreição do espírito na nova vida, não é? Tudo isso por toda uma biofísica complexa que vai de vórtices microscópicos até grandes estruturas, interligando. A nossa mente está interligada por esses vórtices, né? Nós temos aqui uma web mind, uma internet mental, vamos dizer assim. Uma mente se liga a outra, está sempre transitando e trocando ideias e pensamentos. Ninguém pensa ou sente sozinho, nós estamos interagindo continuamente. Não sei se respondi, mas procurei acertar alguns pontos. Olha, eu aconselho vocês pegarem capítulo 15 de Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier, correntes mentais construtivas. O item, correntes mentais construtivas, dentro do capítulo 15. Aí você vai ver o seguinte: o estado de euforia saudável de uma pessoa está ligado ao que ela realiza na vocação e aptidão. Se a pessoa não está realizando na vocação e aptidão, ela deprime. E vai dizer, quanto mais idade tem uma pessoa, mais magnetismo ela tem a exigir mais ampla cota de trabalho na sua vocação e aptidão. E se a pessoa não buscar em todos os terrenos da expressão humana, seja nas artes, na vida doméstica, na indústria, no amanho da terra, em qualquer condição, nas profissões diversas, nas ações sociais, etc. Se a pessoa não buscar a sua cota de trabalho na amplitude do seu campo magnético, esse magnetismo se transforma em zonas de tensão para a pessoa. Não estou rogando praga, é o que está escrito. Transforma em zonas de tensão. É exatamente isso. Agradecemos, vamos aplaudir o nosso companheiro. Obrigado a vocês. Obrigado, viu? Muita luz.